É muito bom podermos estar reunidos novamente para celebrarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam todos bem-vindos a esse tempo de celebração, na certeza que temos que o nosso Deus Todo-Poderoso tem uma palavra muito especial reservada a cada um de nós. Aproveite esse momento e compartilhe com seus contatos, amigos, familiares, que o nosso culto já iniciou e seja um canal de bênção na vida deles. Lembrando a vocês que vocês poderão utilizar esse número de WhatsApp e o QR Code para nos enviar o seu pedido de oração, o seu agradecimento, e nós estaremos colocando a sua vida na presença do nosso Deus. Vamos orar, consagrando este tempo que teremos na presença do nosso Deus. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, por mais uma oportunidade concedida a cada um de nós, de adentrarmos na tua presença, para prestar um culto de louvor, de adoração ao teu santo nome. Reconhecemos, ó Pai, que somos pecadores, falhos, limitados. O bem que devemos fazer, muitas vezes não fazemos, através daquilo que pensamos, através daquilo que falamos, através das nossas atitudes, através das nossas negligências. E nós pedimos, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha estar nos perdoando, nos purificando, nos lavando de todo o nosso pecado. E aí sim, verdadeiramente poderemos louvar e adorar o teu santo nome. Aproveitamos esse momento para colocar na tua presença todos aqueles que se encontram enlutados pela perca de um ente querido. E de uma forma muito especial, a nossa irmã Andréia, missionária, coordenadora da Rede Kids, que nesta madrugada ela perdeu a sua mãe. Que o teu consolo, que o teu conforto esteja envolvendo todos os familiares. Esse é o nosso desejo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Na certeza que a morte não é um fim em si mesmo, nós temos vida eterna mediante Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Louvemos ao Senhor. Altamente os céus proclamam seu divino Criador, anuncia ao firmamento tuas obras, ó Senhor, incendia
2013 nós começamos a caminhada aqui na igreja e logo em 2014 veio um casal até nós e nos convidou a participar da célula deles. Nós fizemos uma visita e nós adoramos a célula porque nós tínhamos poucos amigos nessa época e a célula foi muito importante porque lá a gente fez amizade, nós compartilhamos. Durante 2 anos nós frequentamos essa célula, foi bênção na nossa vida. A célula ela é fundamental na nossa família. Através da célula a gente serve a Deus em família. Todo mundo pode participar, desde eu participo, a Elô prepara tudo. Nós temos que preparar a administração, o ambiente. Os nossos filhos têm que preparar. Eles também se sentem inseridos, né, no ministério e através da célula a gente tem alegria em servir a Deus. A célula trouxe muita mudança para a nossa vida, desde a obediência às nossas lideranças, até de poder estudar mais, de entender mais a palavra, de ver pessoas sendo transformadas dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente. O que é mais interessante a gente ver é que numa casa, num lugar onde só tinha bebedeira, briga, gritaria, farra, hoje é levada a palavra de Deus a sério, ela nos traz a responsabilidade de mudança. Então a célula é isso, a célula ela trabalha conosco demais, muito mais às vezes do que até aqueles que participam, né? E para nós é muito gratificante. Nós fazemos isso por amor ao Senhor e queremos continuar firmes, trabalhando com célula até quando Deus permitir. Nós podemos ver a importância de uma célula na vida das pessoas, na vida das famílias. Se você ainda não participa de uma célula, entre em contato, nós estaremos indicando uma célula para que você possa também participar, crescer e ser abençoado. Nós temos 2 avisos importantes para comunicar a vocês. O primeiro deles está relacionado àqueles que desejam se tornar membros da IPI de Dourados. Em setembro, nós estaremos iniciando o PCA Novos Membros, Programa de Crescimento e Aperfeiçoamento na modalidade online. Você poderá entrar em contato com esse número que aparece na sua tela e nós estaremos passando maiores informações como você poderá fazer este PCA Novos Membros. O segundo aviso está relacionado a você que já é membro da nossa igreja e deseja batizar o seu filhinho, a sua filhinha. No dia 23 de agosto estaremos realizando o batismo infantil. Através deste número que aparece na sua tela, você poderá tirar mais informações e receber toda a orientação, todo o protocolo relativo ao batismo infantil. Aguardamos o contato de vocês. Nesse momento nós queremos orar por todos aqueles que estão fazendo aniversário de hoje até o próximo sábado, na certeza que temos um Deus Todo-Poderoso que estará abençoando o romper deste novo ano. Essa oração também é extensiva a todos vocês que estão participando deste culto e também fazem aniversário no decorrer desta semana. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é o autor da vida. O Senhor tem sustentado esses amigos, esses irmãos, em mais um ano de vida que o Senhor concede. Que a tua boa mão possa estar estendida sobre cada um deles, dando graça, dando direção a todo tempo, a todo momento. No nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. E eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está na palavra do Senhor em Gênesis capítulo 2, versículo 15. O texto diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Interessante que o termo mordomia, ele deriva de uma função que hoje quase não existe,
que caiu em desuso, que é o mordomo. Você vai lembrar do mordomo nos filmes, né? Hoje mal vemos essa figura nas casas das pessoas. Mas mordomo era aquele homem bem alinhado, bem vestido, que recepcionava as pessoas na porta das casas, que administrava os bens do senhor dele, do patrão dele, a sua casa, para que tudo funcionasse muito bem, independente da presença do patrão ou de sua ausência. E ao contrário do que as pessoas pensam, quanto ao princípio, apesar da função estar se extinguindo, o princípio da mordomia para nós cristãos deve ser cultivada de maneira muito cuidadosa, para que assim nós possamos ser aprovados diante do Senhor como servos do Senhor. Adão foi o primeiro mordomo da história. O texto que você leu aí comigo diz que Deus cria todas as coisas e ele pega o ser humano, ele pega o homem, coloca ali junto à sua criação e diz: olha, você deve cuidar de tudo isso. Você vai cultivar, você vai guardar e cuidar da minha criação. E eu vejo dois princípios muito importantes, duas lições muito importantes nesse texto, para nós entendermos um pouco mais sobre mordomia cristã. Em primeiro lugar, antes da criação do homem, Deus, ele cria todas as coisas para que assim fosse suprida a necessidade do ser humano. Veja só, o texto nos mostra que Deus cria todas as coisas e aí coloca o homem ali no jardim do Éden. Ou seja, Deus chega para o homem e diz: tudo que eu criei, seja minerais, vegetais, animais, é para que seja para o seu bem, você usufrua, ser humano, mas com cuidado, administre com sabedoria e fidelidade. A segunda lição que eu tiro desse texto é que Deus institui o trabalho antes da queda e antes da tentação do homem. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o trabalho não é uma maldição divina, não é um fardo para a gente, não é um peso, não é algo que foi colocado por causa do pecado. Deus já institui o trabalho antes da criação, antes da tentação e antes da queda do ser humano. Deus, como Criador de todas as coisas, nos chama para sermos mordomos da sua criação e cuidar de tudo aquilo que Ele fez. Isso deve ser expandido para todas as áreas da sua vida, viu? Por exemplo, o bom uso dos seus dons e talentos, aquilo que Deus colocou sobre a tua vida, você deve administrar e cuidar. Deus te chama para ter cuidado com o seu corpo, afinal de contas, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você também deve gestar ou gerenciar o seu tempo, o cuidado com as suas emoções, o zelo na preservação dos bens materiais, sejam públicos ou privados, a administração do seu recurso, a preservação do meio ambiente, afinal de contas, é criação de Deus, o cuidado com a família, com os amigos, com o próximo, enfim, assim por diante. Deus te chama para ser cuidador, para ser administrador dos bens que Ele assim te deu. Aquilo que Ele criou é sua e minha responsabilidade. Por isso eu gostaria de te chamar, neste momento, a entregar o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor com este princípio muito bem estabelecido na sua mente e no seu coração. Você é administrador daquilo que Deus colocou em suas mãos. E ao trazer o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor, você está mostrando isso para Deus. Você está dizendo para Ele: Senhor, eu entendi este princípio e eu estou participando da sua obra, eu estou cuidando daquilo que o Senhor colocou em minhas mãos. E eu quero ser bênção, eu quero ser instrumento também de alcançar vidas através dos recursos que o Senhor tem me dado. Você pode então entregar o seu dízimo e sua oferta de algumas formas. Através de forma virtual, você já está vendo aqui na nossa tela as contas bancárias. Você pode usar o aplicativo do seu celular, o aplicativo bancário do seu celular, para fazer a transferência bancária ou usar o QR Code. Se você quiser levar de forma presencial, você pode ir até o nosso templo sede, na Rua dos Missionários, número 805, no horário comercial. Teve algum problema de fazer a transferência virtual ou de fazer a entrega presencial? Liga para a gente no número que está aparecendo aí na sua tela, que nós vamos te ajudar. Neste momento, então, eu quero orar, pedindo para que Deus possa estar te abençoando, fazendo com que este princípio de mordomia cristã seja consolidado na sua vida, e assim você possa entregar o seu dízimo e sua oferta com alegria. Pai, nós queremos então colocar diante do Senhor e render graças às nossas vidas em primeiro lugar, o bem mais precioso que o Senhor nos deu.
Nós queremos cuidar, Senhor, daquilo que o Senhor tem nos dado e confiado em nossas mãos. E para isso mostramos já, provamos e comprovamos a nossa fidelidade ao Senhor, trazendo os nossos dízimos e ofertas à sua casa. Pai, eu peço que haja a bênção do Senhor sobre as famílias aqui que estão representadas, participando do nosso culto, que elas possam experimentar a provisão e o cuidado do Senhor a cada momento, entendendo o princípio da mordomia cristã. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.
nosso tremendo e poderoso Deus, um Deus de graça e verdade. Irmãos, esse cântico que nós vamos fazer é um cântico especial, porque a graça de Deus traz sobre as nossas vidas, não apenas a presença de Deus, o amor, a compaixão, o amor e a presença gloriosa dele, mas a graça de Deus é excelente em todas as coisas. E uma das coisas que eu tenho experimentado nessa igreja, com essa equipe há tantos anos, é que o excelente atrai o excelente. E Deus tem usado a vida do Júnior, esse rapaz está aqui, toca baixo conosco aqui. E a primeira vez que eu toquei com o Júnior, nós estávamos num culto da Donep na praça. Tocamos aquele cântico, a batalha é do Senhor. Eu não o conhecia, ele chegou ali na sua simplicidade, subimos num caminhão. E foi surpresa para mim tocar com ele ali, com a perfeição, com a excelência com que ele tocou aquela tarde conosco ali naquele trabalho evangelístico. E Deus o trouxe a essa igreja. Ele é responsável pela parte de música nessa igreja. E Deus deu a ele a excelência da composição, não apenas de tocar e escrever, mas também de compor. E esse cântico Deus deu para ele de forma excelente, também trouxe a qualidade da composição, dos arranjos, da melodia, da letra. E não apenas que seja uma honra, porque a palavra de Deus diz isso: honra a quem merece isso. E eu quero orar pela vida dele, como equipe, nós vamos orar pela vida dele, que Deus continue trazendo excelência na vida dele, na vida dessa equipe, na vida dessa igreja. Mas eu quero que você na sua casa, você perceba o seguinte: a graça de Deus é excelente, portanto, não subestime a graça de Deus na sua vida. Talvez você tenha pensado, as coisas não acontecem para mim, eu faço tudo sem esmero, sem qualidade. Mas quando você estiver na sua cozinha, quando você estiver no seu trabalho, quando você estiver dirigindo o seu carro, quando você estiver ministrando na sua casa, as coisas simples do seu lar, a graça de Deus traz o excelente na sua vida. Portanto, faça com qualidade, com esmero e com excelência, e Deus vai multiplicar e te abençoar sobremaneira. Pai, eu quero agradecer pela vida do Júnior nessa equipe. Quero abençoar a vida dele, ó Pai, a sua família. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor trouxe a esse lugar de forma excelente para ele multiplicar a sua excelência entre nós. E, ó Pai, que o Senhor continue abundando na vida dele a sua excelência, a sua graça, e que ele possa compartilhar conosco esse privilégio, ó Pai, do melhor. E nós queremos cantar esse cântico, ó Deus, apresentando nossos talentos para a Tua glória, que alcance os lares, ó Pai, que a Tua graça encha cada casa, cada coração, e que a Tua excelência chegue, ó Pai, nos lares, nas mentes e nos corações, e sejamos gratos a Ti, porque o Senhor é um Deus de graça abundante. Nós Te louvamos em nome de Jesus e abençoamos a vida do Júnior para a Tua glória. Amém.
posso confiar, pois tua palavra me garante graça. Foi naquela cruz onde se entregou graça. Sim, venceu a morte e nos trouxe a paz e a graça. Um amor que eu não consigo entender. Graça, onde se entregou e a graça. Sim, venceu a morte. Ele nos trouxe a paz e a graça. Um amor que eu não consigo entender. Tua alma viverá. Teu espírito renovará. Tua alma viverá. Meu espírito renovará. Graça foi naquela cruz onde se entregou graça. Se venceu a morte e nos trouxe a paz e a graça. Um amor que eu não consigo entender. A graça do Senhor Jesus nos alcançou, te alcançou, me alcançou, e essa canção, esses louvores, ele nos leva e nos remete a entendermos e buscarmos um pouco mais dessa essência, que é estarmos na presença do Senhor Jesus, que foi a partir dele, da sua vinda, Cristo Jesus, da implantação do seu reino, que nós, eu e você, pela sua graça, podemos nos aproximar de Cristo Jesus, nos aproximar do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje nós podemos viver pela graça do Senhor nesse novo tempo que é o reino de Deus. Nos últimos domingos temos tratado dessa temática, o reino de Deus, a humildade do servo, do Filho de Deus. E hoje eu quero falar um pouco sobre a revelação do Filho do Homem. O reino de Deus, a nossa temática desse mês, nessa perspectiva, na revelação do Filho do Homem. Há um texto em Lucas, capítulo 17, e eu quero ler com você o verso 20 e o verso 21, que nos diz assim: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações, que o Senhor tem ministrado as nossas vidas, de forma tão especial, esses louvores, essas canções que nós participamos agora, que o Senhor receba no teu trono de graça, que cada um dos meus irmãos, meus amigos, cada um, Pai, que está participando dessa celebração, possa ser alcançado pela tua graça, que todos sejam protegidos pelo Senhor, e que agora que vamos meditar sobre a tua palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Nós oramos assim em Cristo Jesus. Amém. Nessa perspectiva, o reino de Deus na revelação do Filho do Homem, nós queremos compartilhar com você nesta manhã. Que essa palavra encontre você bem, você e sua família, e nesse tempo tão adverso que estamos vivendo, que você possa ser inspirado e fortalecido pelo Senhor nesse momento, e que juntos possamos participar desse culto, celebrarmos ao Senhor e ouvirmos a sua palavra. O Evangelho de Lucas foi escrito por volta do ano 63 depois de Cristo.
O autor é Lucas, o próprio Lucas, que dá o nome assim ao Evangelho, e ele era conhecido como um médico, até alguns chamavam de médico amado. E ele é quem melhor descreve Jesus como esse filho do homem, cheio de compaixão pelos pecadores, pelas pessoas e pelos seres humanos. Dos 4 evangelhos, Lucas é o que melhor tenta descrever Jesus como esse Deus, mas que se torna homem. E por isso ele o chama de filho do homem. É interessante que para o judaísmo da época, e principalmente do Antigo Testamento, nós percebemos que há um distanciamento muito grande da relação com Deus. A ponto que o próprio Jesus, em determinado momento, ele começa a se referir a Deus como Pai. E aqueles que o ouviam sentem dificuldade com isso quando ele fala, Abba Pai, Paizinho. E aqui no Evangelho de Lucas há um contraponto e um contrassenso, porque o próprio nome Deus para o judaísmo era um nome impronunciável, Yahvé. A própria pronúncia e essa transliteração que nós chamamos de Yahvé, ela é algo que foi determinada pelos estudiosos, porque não se sabe exatamente como falava. Porque nos textos sagrados, quando se lia, quando se chegava nessa expressão, ao falar do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, os judeus, o judaísmo, eles não pronunciavam por conta desse distanciamento. Mas Cristo, então, ele traz daqui, já no primeiro momento, toda essa transformação de se mostrar um Deus presente, um Deus próximo. E Lucas, ele se aprofunda um pouco mais, ao chamar que o reino de Deus, ao falar que o reino de Deus veio ser implantado pelo Filho do homem, o filho de Adão, que em aramaico significa o Bar Nashá, em hebraico, o Ben Adã. Então, o Ben Adã está entre nós, implantando, criando e trazendo o reino de Deus, o reino de Yahvé, o reino daquele que não se pronunciava, o reino daquele que nós o conhecíamos, o reino daquele que nós líamos as escrituras sagradas do Antigo Testamento, mas nós éramos distantes, porque ele era um Deus poderoso, um Deus tremendo, mas um Deus que não tinha essa relação de proximidade, falava através dos sacerdotes, através dos profetas, se relacionava com o povo, mas o povo não tinha essa aproximação com esse Deus. Então nós vemos Jesus quebrando esses paradigmas e nos trazendo para dentro do sagrado, nos trazendo para dentro do Santo dos Santos, e em Cristo Jesus nós temos esse livre acesso ao Pai. Então o Ben Adã, o filho do homem, vem implantar o reino de Deus, vem trazer a realidade do reino, a realidade do reino de Yahvé. Lucas então é esse que traz essa humanidade de Jesus mais para perto das pessoas. Claro que ele tem a perspectiva da soberania, do Filho de Deus, do Senhor dos Senhores, dos Reis, mas ele traz um Jesus humano. Ele relata sobre a sua realidade com seus pais, com a sua mãe. Ele fala sobre o seu nascimento com maiores detalhes. Ele é um dos poucos evangelistas que trata da sua infância, da sua mocidade. As parábolas de Lucas, ele tem mais cor humana, porque ele trata das intempéries, das inconstâncias, das instabilidades, das enfermidades, de tudo aquilo que eu e você podemos vivenciar. E esse Jesus Cristo, o filho de Adã, o Ben Adã, é esse que se abaixa, é esse que se aproxima. O Bar Nashá, o filho do homem, o filho de Deus, é esse que se aproxima. O Ben Yahvé, é esse que se inclina para falar comigo e para falar com você. A ênfase especial de Lucas no seu evangelho é a humanidade de Jesus. É o reino de Deus sendo implantado pelo Filho do Homem, o Ben Adã. E no texto que nós lemos é interessante o verso de número 20, quando ele diz assim: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus não vem com visível aparência. Então eu quero tratar com vocês nesta manhã, nesse tempo de adoração, de louvarmos ao Senhor, esse primeiro ponto: a aparência do reino. A aparência do reino. Diante da pergunta dos fariseus sobre a vinda do reino de Deus, Jesus responde que o reino de Deus não vem com uma exibição externa, não vem com uma aparência externa.
E aí entra o contraponto daqueles que ansiavam, pelos fariseus, os saduceus, as correntes filosóficas, teológicas, aqueles que governavam Israel, que naquele momento também estavam sendo ali pisoteados, escravizados, oprimidos pelo reino que dominavam sobre eles, o reino dos romanos que estavam ali dominando sobre todas as coisas, os coletores de impostos, aquilo que eles viviam sob a opressão. Eles aguardavam um reino que viesse, para que libertasse de toda a escravidão, para que libertasse de toda a opressão, para que ali reinasse de forma absoluta. Mas Jesus fala que o reino de Deus não vem com uma aparência visível, não vem com visível aparência, não vem com uma aparência externa. Os judeus esperavam esse reino terreno, esse reino visível, liderado por um Messias conquistador, um Messias que viesse e derribasse e destruísse toda a opressão que eles viveram por anos. Mas Jesus disse que esse reino não, que o reino de Deus não tem essa visível aparência. Então a aparência do reino para eles esperavam esse reino exterior, um tipo de um Messias que haveria de libertar a nação. E o que eles estavam aguardando era o que se confundem, o que nós muitas vezes confundimos. O reino de Deus se confunde com o reinado humano, com o governo de um país. O reino de Deus não é o Estado de Israel, não é o Vaticano, não é a estrutura política e organizacional do Brasil. O reino de Deus tampouco pode ser representado por uma instituição religiosa, por uma igreja. A IPI de Dourados, nós não contemos o reino de Deus, mas nós estamos contidos no reino de Deus. Nós não detemos o reino de Deus. Ninguém pode deter o reino de Deus, ninguém pode segurar o reino de Deus, porque o reino de Deus não tem uma aparência visível, não está invisível a aparência. Nós não podemos vê-lo, nós não podemos tocá-lo. Não, nós podemos colocá-lo, não podemos colocá-lo numa caixinha e falar: aqui está o reino de Deus. A igreja, ela tem o papel de tornar visível para a sociedade, através das nossas condutas amorosas. O reino de Deus se estabelece na revelação do Espírito, na revelação do Filho do Homem, quando eu e você, igreja do Senhor Jesus, quando eu e você, pessoas que confessam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando eu e você, pessoas que estão se aproximando do Evangelho, você que frequenta essa comunidade, você que está nos assistindo pela primeira vez pela internet, no culto online, você que está participando conosco desse culto online, você que tem estado com a gente, é quando eu e você, através de nossas atitudes, nossas condutas amorosas, nossas condutas de generosidade, nossas condutas de trabalhos sociais, nossas condutas de fé, nossas condutas de declarações de fé, daquilo que nós cremos, da forma que nós cremos, nossa vida em comunidade, nossa vida em comunhão, pela integridade das nossas práticas que nós devemos buscar e ter a cada dia, reconhecendo que somos pecadores, que pecamos e que erramos, mas o reino de Deus nos leva a ter uma conduta de práticas saudáveis. Aí sim, nós podemos visualizar o reino de Deus. Aí sim o reino de Deus não terá uma aparência externa. Aí sim o reino de Deus não terá apenas essa aparência do reino, mas eu e você seremos o reino. Eu e você colocaremos em prática o reino de Deus. Ações de obras de justiça, de restauração da paz. Esse é o objetivo da igreja, do reino, na revelação do Filho do Homem. Nesse mesmo versículo, de número 21, a parte verde do versículo. Diz assim, o verso 21, perdão, do capítulo 17 de Lucas: nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele. Jesus respondendo aqui aos fariseus, ele quer falar, ele quer demonstrar o que dizem sobre o reino.
O que é o reino? Onde está esse reino? Para os fariseus ele deveria ter uma visível aparência. No seu contexto de vida, eles queriam que esse reino fosse um reino onde houvesse um imperador, um rei majestoso, um rei com um exército. E alguns falavam, ali está o reino, dali está vindo o reino, de lá virá o reino, de lá virá o seu exército para dominar sobre os romanos. Mas aqui Jesus continua falando com esses homens. O reino do Senhor, o reino dos céus, não terá visível aparência. O reino de Deus, não dirão, ele está aqui ou ele está lá. Mas e aí? O que dizem sobre o reino? Mas e você? O que você diz sobre o reino? O que eu falo sobre o reino? Quando alguém me pergunta o que é o reino de Deus, para nós que vivemos num sistema republicano, e nós chamamos de democracia, nós vivemos numa democracia onde nós temos a livre escolha de nossos governantes. Quando nós falamos de reino, nós estamos distantes, temporalmente, situacionalmente, no momento da nossa situação, nós estamos distante politicamente dessa realidade, dessa estrutura. E quando nos perguntam sobre o reino, às vezes nós temos dificuldades, porque nós não temos questões práticas que nos façam a entender o que é viver sobre um reinado, o que é ter um rei sobre nossas vidas. Na construção da democracia e da república nos últimos séculos, nós temos que foi-se deixado os outros sistemas, e um deles é o reinado, ainda na Inglaterra e alguns países que compõem o Reino Unido, eles ainda consideram a questão da democracia, e alguns outros países pelo mundo, mas os outros países, e na grande maioria, hoje nós chamamos de república, onde nós podemos eleger os nossos representantes através da democracia. Então nós temos essa livre escolha. Mas no reinado não. No reinado é o reconhecimento de uma família, é o reconhecimento de uma pessoa que naquele momento organizava e ajudava a organizar aquela sociedade, e que pelos séculos, e que pelos anos, e que pela hereditariedade, as famílias se reconhecem como soberanas sobre aquelas vidas. Mas é claro que existem momentos em que aqueles reis também podem se tornar tiranos, e aí a própria sociedade se revolta contra eles. Mas aqui nós temos um reinado maior. E nessa perspectiva, quando nós lemos a Bíblia, então há essa ideia de que há um rei sobre todas as coisas, um soberano. Não um déspota, não um soberano carrasco, não um soberano que não olha o coração do homem. Até por isso que esse soberano Deus, esse rei dos reis, Senhor dos senhores, dá o seu próprio filho para descer a este mundo, viver como humano. E aqui Lucas o chama do filho do homem, o filho de Adão, para que ele possa, o bem Adão, para que ele possa viver o que nós estamos vivendo e reinar de forma soberana, a ponto de entregar a sua própria vida para morrer por nós. Por isso o reino de Deus, nós temos aqui em Romanos capítulo 14, verso 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida. Para os romanos, o reino de Deus resumia isso: a ter condições de dar deliciosos banquetes, a poder comer e beber e se alegrar com aqueles que estavam ali e participavam da mesa do rei. Eles tinham essa concepção que quanto mais próximo do rei, quanto mais obediente ao rei, eles podiam comer, beber e se alegrar. Mas o reino de Deus não é isso. E nós temos também Lucas no capítulo 9, o verso 18, a partir que nos diz, 18 e 19, e aconteceu que Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Quem as multidões dizem quem eu sou? Ele pergunta aos seus discípulos: o que estão dizendo a multidão? Eles responderam: um dizem que é João Batista, outro que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos antigos profetas. Então nós temos aqui a multidão dizendo e falando algo sobre o reino de Deus, tentando entender que aquele filho do homem, que aquele que estava ali representando o próprio Deus, era alguém, quem sabe do passado, que tinha voltado, alguém que reencarnou, alguém que já foi importante na história de Israel, que agora novamente está ali. E em Coríntios, 1 Coríntios 4, 20, o apóstolo Paulo nos diz: porque o reino de Deus
consiste não em palavras, mas em poder. 1 Coríntios 4, o verso 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então nós temos aqui algo que nos traz algumas trilhas sobre o que era o reino de Deus. Nós temos aqui uma caminhada para percebermos que quando nós falamos o que dizem sobre o reino, as pessoas estão falando alguma coisa. A multidão quer dizer algo sobre Jesus, sobre o reino de Deus. Uns estão falando que o reino de Deus é apenas bebida e comida, é estar bem alimentado, é estar próximo do rei. Outros estão falando que o reino de Deus é consistente, e o reino é consistente de palavras. O reino é consistente de filosofias, de ideias, de coisas que nós podemos basear através da linguagem. O apóstolo Paulo diz que não, o reino de Deus não é apenas palavras, o reino de Deus não é apenas um discurso religioso, o reino de Deus não são apenas palavras que nós podemos proferir. Mas e nós, eu e você como igreja, o que nós cremos ser o reino de Deus? Me desculpa que eu me perdi aqui. O que cremos sobre o reino de Deus? Então essa é a nossa questão que eu quero agora trabalhar com vocês no terceiro ponto. Nós falamos sobre o que dizem sobre o reino de Deus, o que seria a aparência do reino de Deus, que o reino de Deus não tem essa aparência, o que dizem sobre o reino de Deus, e agora o que nós como igreja, o que nós cremos ser o reino de Deus. Romanos 4,17 nos diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Nós cremos que o reino de Deus não é comida nem bebida, como nós vemos na primeira parte, no segundo ponto, mas nós cremos ser justiça, paz, alegria no Espírito Santo. A igreja do Senhor Jesus é essa que tem que transformar, é essa que tem que levar o reino, é essa que tem que dizer e demonstrar essa forma visível, porque o reino de Deus não tem aparência. Nós podemos compará-lo com outras estruturas políticas, administrativas, mas o reino de Deus, a igreja, através do Filho do Homem, através de Cristo Jesus, incorpora esse reino, e através do poder do Espírito Santo, ela declara justiça, paz e alegria sobre a sua vida. Você que está me ouvindo, você que está participando desse culto, sobre a sua vida, a igreja do Senhor Jesus quer declarar justiça, paz e alegria, porque isso são os princípios do reino de Deus. É isso que nós cremos como reino de Deus, é isso que nós devemos declarar a cada dia como reino de Deus. E lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 10, diz assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Por isso nós como igreja, nós temos o poder, porque as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja do Senhor Jesus. As portas do inferno não têm poder sobre a igreja de Cristo, porque a igreja do Senhor Jesus, ela não consiste em palavras, em vã filosofia, em discursos humanos, em discursos ideológicos, mas nós consistimos em poder que vem do alto sobre nossas vidas, para orarmos pelas pessoas, para levarmos libertação, para levarmos cura, para trazermos o reino de Deus a essa realidade. Vivemos e continuamos nesse tempo de pandemia. 16 de março marcou a história da humanidade. Mas eu continuo crendo que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Soberano, o Filho do Homem, o Filho de Deus, o Jesus Cristo encarnado, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e que hoje está vivo ao lado direito do Pai. Ele está vivo no controle de todas as coisas, porque o reino é dele, para ele e por ele são todas as coisas. Creia nisso, igreja. Nós como igreja, como servos do Senhor Jesus, nós vivemos num reino diferente, nós vivemos num mundo diferente, nós vivemos numa realidade diferente, porque nós cremos no poder do reino de Deus sobre essa terra, e eu e você somos essa igreja que deve manifestar a glória de Deus. Como receber esse reino? Nós cremos nesse reino. E aí Lucas novamente,
ele humaniza Jesus e o aproxima das pessoas. Capítulo 18 de Lucas, versos 15 e 17 diz assim: Traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: Deixe os pequeninos, venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Dos tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então nós temos novamente Lucas ressignificando e trazendo a realidade humana de Jesus como o Filho do homem, o Ben-Adã, aquele que se aproxima das pessoas e se aproxima das crianças, que queriam impedir que elas viessem até ele, mas Jesus fala: não, deixe vir as crianças, porque das tais é o reino dos céus. Então eu e você precisamos ser como as crianças, dóceis como as crianças, inocente como as crianças, aberta como as crianças, vulnerável como as crianças, para que possamos herdar o reino dos céus e nos aproximarmos de Cristo Jesus com braços abertos, para falarmos a este mundo o que nós cremos sobre o reino, o que nós cremos como é o reino, o que nós cremos e como nós devemos viver nesse reino, como seres humanos, como pessoas falíveis, vulneráveis, que têm suas dificuldades, mas que o reino de Deus implantado sobre nossas vidas, que o reino de Deus, quando se aproxima, o Ben-Adã vem sobre nós, o Filho de Deus, o Filho de homem, quando ele vem sobre nossas vidas, nós nos prostramos e como uma criança nós nos jogamos em seus braços, porque não pode receber o reino de Deus se não for como uma dessas crianças, uma dessas pequenas crianças. E agora nós queremos voltar então ao capítulo 17 de Lucas, no verso 21, a segunda parte desse verso. Os fariseus perguntam a Jesus como viria o reino, como seria o reino. Jesus responde que esse reino não teria visível aparência. Uns dizem que estão aqui, outros dizem que estão lá. Mas agora Jesus, ele arremata, e aqui através das palavras do evangelista Lucas, ele fala assim: porque o reino de Deus está entre vocês. Porque o reino de Deus está entre vocês. Último ponto que eu quero compartilhar: o reino de Deus entre nós. Como falamos, os judeus esperavam um rei, um reinado absolutista, um reinado que chegaria de forma estrondosa, com grande cerimonial, que apresentaria ao mundo o seu reino, a sua participação proeminente, onde ele dominaria sobre o Império Romano, os expulsaria, teria um exército. Mas Jesus fala que o reino está entre nós, o reino está entre vocês, o reino somos nós. Aqui novamente Jesus inverte a ordem das coisas. Aqui Jesus demonstra na revelação do Filho do Homem que esse reino, e alguns teólogos aí, a realidade que nós temos é essa: o reino do já e do ainda não, porque nós já podemos viver o céu aqui, nós já podemos viver o reino de Deus nessa terra, porque o próprio Jesus, o reino de Deus está em vós, o reino de Deus está em vocês, está entre vocês, mas nós também aguardamos o vindouro, o momento em que nós seremos levados como igreja, para vivermos de forma absoluta e plenamente em Cristo Jesus. Mas aqui nessa realidade, Jesus está falando: o reino está entre vocês. O reino de Deus, ele se manifesta de forma silenciosa, misteriosa, invisível aos olhos humanos. O reino de Deus hoje manifestado sobre a igreja, que somos nós, entre eu e você, entre nós, corpo de Cristo. Esse reino que tem que se manifestar em graça, em amor, em generosidade. Nós como igreja, nós somos os bons despenseiros da graça do Senhor Jesus, da multiforme graça de Deus. Você imagina uma dispensa enorme, uma dispensa em que nada vai faltar, uma dispensa em que há tudo ali dentro, e eu e você, nós somos bons despenseiros. O papel do despenseiro é ir até essa dispensa, retirar o que tem lá e distribuir às pessoas. O reino de Deus, eu e você como igreja, nós temos o papel daquilo que nós cantamos, da graça do Senhor Jesus, que nós louvamos ao Senhor por essa graça, e essa dispensa está cheia, abarrotada da graça do Senhor Jesus, da presença, das bênçãos de Deus, de tudo aquilo
daquilo que já estão distribuídos nas regiões celestiais. E eu e você, como participantes desse reino, porque o reino de Deus está entre nós, nós vamos chegar lá e vamos retirar, como os bons e vamos distribuir. Nós vamos distribuir bênção, nós vamos distribuir graça, nós vamos distribuir presença, para que as pessoas sejam libertas, para que as pessoas sejam curadas, para que as pessoas se convertam a Cristo Jesus. O Ben-Adã se revela no reino de Deus, para que o reino de Deus esteja entre eu e você. O Filho do Homem nos chama para sermos bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Bons dispenseiros de tudo aquilo que nós já nos apropriamos juntamente com Ele. O Filho amado de Deus nos dá e nos deposita como igreja, e nós os recebemos para distribuirmos generosamente. Não segurei, não amarrei, não contenha, porque a igreja do Senhor Jesus, o reino de Deus, não pode ser contido. O reino de Deus, na sua base, ela é essencialmente espiritual. O Messias, o rei comprometido com as Escrituras, o rei que veio cumprir o seu propósito soberano de Deus, que morreu na cruz do Calvário, o rei dos reis, e que hoje está juntamente com Deus, habitando e governando todo este mundo. O reino de Deus não está limitado a registros geográficos, ele não está preso à etnia, ele não está circunscrito a uma religião, circunscrito a uma comunidade. O reino de Deus não está apenas limitado aos nós, cidadãos, com língua, nação, povo, mas o reino de Deus é para todas as nações, para todos os povos. O reino de Deus é um pleno desenvolvimento nos corações daquele que reconhece Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus somos nós, eu e você. Somos o reino de Deus. Eu quero resgatar esse texto de Lucas capítulo 9, quando Jesus pergunta aos seus discípulos: o que estão falando por aí quem eu sou? O que estão dizendo quem é o Ben-Adã, o filho do homem? O que dizem? Uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão falando que o Senhor é Elias, e outros ainda estão dizendo que é algum dos profetas que ressuscitou. Jesus perguntou: e vocês, meus discípulos, meus amados, vocês que estão caminhando comigo, e você, igreja, que está me ouvindo nessa manhã, você que vai ouvir essa palavra no outro momento, e você, meu irmão, você, meu amigo, você, frequentador, você que faz parte dessa comunidade, você que está assistindo pela primeira vez, o que dizem, o que você está falando, quem eu sou, o que é o reino, qual a revelação do Filho de Deus sobre a sua vida? Aí nós temos no texto que Pedro se levanta e diz que o Cristo de Deus. E há uma outra tradução que fala assim: tu és o Cristo de Deus. Tu és o Cristo de Deus. O Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo. O reino de Deus não consiste em aparências. O reino de Deus não consiste em formas visíveis. Alguns estão dizendo por aí, outros dizendo por aqui, falando o que pode vir a ser o reino. Mas nós como igreja, nós cremos na forma desse reino. E nós como igreja, quando nos aproximamos dessa palavra de Deus, e Lucas está nos falando que o reino de Deus está dentro de nós, que nós devemos desenvolver o reino, que a igreja tem a grande responsabilidade de levar o reino de Deus, e implantar o reino aqui na terra, aguardando o reino final e futuro em Cristo Jesus, quando nós seremos salvos, estaremos na Nova Jerusalém. E por isso nós devemos continuar a caminhar e declarar que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O reino de Deus na revelação do Filho do homem, do Ben-Adã. O reino de Deus naquele que nós temos declarado, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Desafio para você nessa tempo de celebração, de participar desse culto. Fica a pergunta: você tem reconhecido a soberania de Deus sobre a sua vida? E se colocado como um servo humilde, como nós já ouvimos aqui? Você tem reconhecido a soberania de Deus sobre a sua vida? E se colocado na sua presença como um servo humilde,
reconhecendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que o reino de Deus, e que o reino de Deus venha sobre nossas vidas, sobre nossas casas, e que nós, como igreja, possamos a cada dia implantar o reino de Deus. Oh
Amém, glória a Deus. Eu quero, junto com o pessoal da música, fazer a abertura dessa canção. E você que está participando conosco, eu quero te chamar um momento de celebração ao Senhor. Eu quero te convidar que, quem sabe agora você está aí na aconchego da sua casa, mas se você puder ficar em pé e declarar que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu quero te chamar para que nesse tempo de celebração, você com a sua família, com a esposa, com o esposo, com os amigos, com o filho, onde você estiver, se você tiver um momento de adoração, não apenas esteja assistindo esse culto, mas eu quero te chamar agora, te convocar para declarar que Ele é o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. No nome do Senhor Jesus, Pai, nós queremos agora, Deus, que dentro de cada casa, Senhor, onde pessoas se encontrarem agora, Senhor, assistindo através dos seus televisores, dos seus smartphones, dos seus tablets, celebrando ao Senhor, não apenas assistindo, mas participando, adorando ao Senhor, glorificando o Teu nome, que eles estejam declarando que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que nós como igreja possamos realmente viver o reino de Deus, que o reino de Deus esteja entre nós e sobre nós, e a cada dia como igreja possamos com generosidade, com amor, com participação, levando paz, justiça e alegria do Senhor, porque isso é o Teu reino. Nós oramos assim em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, nós queremos agradecer a participação de todos. Você que participou, está participando com a gente deste culto dominical, que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida. Eu tenho certeza que a palavra ministrada serviu de fortalecimento para a sua vida e os louvores entoados serviram de edificação em nome de Jesus.
Você pode aproveitar e fazer como o licenciado Geber disse no início da nossa liturgia, compartilhar as nossas programações com seus contatos e seus amigos. Você está vendo aí na tela os nossos perfis sociais da internet, WhatsApp, Instagram, Facebook e o YouTube. E em especial, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, aproveita agora, se inscreva em nosso canal, aciona ali o sininho para ser notificado das nossas programações. E se você quiser, deixa o seu joinha para a gente lá, tá bom? Nosso próximo culto é a Terça da Esperança, às 20 horas, horário do Mato Grosso do Sul. Já reserva na tua agenda aí este tempo de louvor e adoração ao nome do Senhor e de fortalecimento através da palavra ministrada. Ao final do nosso culto, as crianças têm um tempo especial com a Rede Kids. Então chama a criançada aí para participar de um vídeo bem legal que a nossa Rede Kids preparou especialmente para a criançada, ok? Vamos encerrar então o nosso culto recebendo a bênção do Senhor. Eu gostaria de pedir que você estendesse a tua mão assim, na posição de receber, enquanto nós estaremos ministrando a bênção final. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre a tua família, hoje e para todos sempre. Amém. Uma semana de vitória em nome de Jesus. Atenção, silêncio. Pega a parede. Tá pulando aqui. Seriedade, gente. Somos imperidorados. Vamos lá. Se você percebe nós aqui, a Yara está toda delicada, de perna cruzada, eu já estou mais à vontade. Então a postura do feminino ela é diferente da postura do masculino, né? É o que o Senhor chama o macho e a fêmea. O macho e a fêmea. O macho e a fêmea. Que joia, né? Ainda bem que é diferente, né? Que Deus continue abençoando, usando vocês grandemente na vida de namorados, de casais e de famílias. Por toda a terra, por toda a terra, por toda a terra, por toda a terra. Por Dourado. Nossa, cala a boca. Meu nome é Marcos Faria, vou me apresentar aqui. Eu acho que eu me perdi. Queremos aí se, né? Né, Marcelo? Como que é? Bom, desculpa, gente. É que eu pensei em passar um negócio pro Marcelo e eu acabei... Nós descobrimos que durante o namoro de vocês teve uma canção que marcou muito essa época. Vocês poderiam cantar ela pra gente? Essa cara de safado. Oxi, cara de safado. Mãe, eu vou falar com... Eu queria assim, falei, meu Deus do céu, o que você quer agora? Eles vão compartilhar e vão cantar essa música aqui pra gente. Vamos assim? Já estamos partindo para o final dessa programação. E nós esperamos que esses assuntos abordados aqui tenham contribuído. E fica agora, para encerrarmos esse tempo com essa linda canção. Eu vou voltar. É porque eu tô querendo falar o tempo. Essa linda canção. E fiquem agora com essa linda canção. Vida a dois é assim. Um toque, um olhar, um convite ao prazer. Cortou. Sejam felizes. Sejam felizes. Não acredito. Eu não tô acreditando. Não, mas eu já tinha errado antes. No final, cara. Teve uma... Seu áudio. Pegou?
Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu estou bem. E como que vocês passaram a semana? Me contem aí. Peguem lá o telefone do papai e da mamãe e mande um WhatsApp pro WhatsApp da rede me contando como que vocês têm passado. Tô louca pra saber. Hoje a Prof. Eveline vai contar uma história bem legal pra gente. É a história de um super-herói. Será que tem super-herói na Bíblia? Vocês já ouviram falar de algum super-herói da Bíblia? Melhor a gente ouvir, né? Vamos ouvir essa história então. Olá, Rede Kids, tudo bem? Eu sou a Eveline e vim aqui contar uma história muito especial para vocês no dia de hoje. Quem aqui gosta de super-heróis? Ah, eu gosto muito das super-heroínas, dos super-heróis. Eu até tenho uma menina super poderosa aqui. E os meninos? Quem gosta do Hulk? Ou quem gosta do Homem-Aranha ali? Dos Transformers, do Capitão América? Ou do Batman? Ah, pois é, estes super-heróis aqui, eles são super conhecidos, não é mesmo? Quem aqui já não assistiu um filme ou tem os super-heróis para brincar em casa, não é mesmo? Então, hoje eu vim contar para vocês uma história muito legal de um super-herói da Bíblia que teve uma super força. Quem aqui sabe de quem que eu tô falando? Ó, eu vou ler o versículo, olha só, para vocês descobrirem quem é. Tá lá em Juízes, capítulo 14, versos 5 e 6. Um leão novo veio rugindo para cima dele, mas o Espírito do Senhor fez com que o Sansão ficasse forte. E Sansão despedaçou o leão. Tá lá em Juízes 14, 5. Pois é, esse nosso super-herói é Sansão. Ó, faz de conta que esse aqui é o Sansão. E ele tem uma super força. Como você conhece essa história? Vamos começar. No Velho Testamento, lá nos tempos de Israel, uma época os filisteus começaram a governar os israelitas, porque o povo tinha desobedecido a Deus. E os filisteus ameaçavam os israelitas, e era muito difícil viver naquele tempo. Mas Deus não se esqueceu do povo de Israel. O Senhor providenciou um juiz muito especial para lutar contra os filisteus. E deu um filho a Manoá e sua esposa. E o nome dele era Sansão. E o anjo ensinou como deveria cuidar dos meninos. Porque Deus usaria este Sansão para salvar Israel. Pois é, Manoá e sua esposa obedeceram. E o menino recebeu o Espírito do Senhor e começou a trabalhar nele. Um dia, Sansão já era adulto e estava andando por uma estrada e, de repente, um leão bem alto rugiu e pulou na sua direção. E Sansão simplesmente agarrou o leão com as mãos e rasgou ele em pedacinhos, sem precisar de nenhuma arma e nem de ajuda de ninguém. Deus deu a Sansão uma super força, igual o Hulk aqui, ó, né? Pra derrotar o inimigo. Deus nos faz fortes, sabia disso? Igual o Sansão. Deus deu mais uma super força para Sansão para derrotar os filisteus. Sansão nem sempre foi muito obediente, mas ainda assim ele foi usado para ajudar o povo de Israel. Um pouco antes de morrer, Sansão recebeu um poder especial de Deus para derrotar os filisteus. E essa curiosidade, como aconteceu isso no final da vida de Sansão, eu quero depois que você leia mais lá em Juízes 15, verso 13 em diante. Peça para a mamãe e para o papai ler para você, tá bom? E a gente sabe que o Senhor usou Sansão para mostrar que as pessoas podem fazer grandes coisas com a sua força. E ele dá força a todos nós. Provavelmente, nós não teremos que lutar hoje em dia contra um leão de verdade. Mas não devemos ter medo de enfrentar os nossos desafios. Como é que tá os desafios nesse tempo de pandemia para nós, mamães e papais, para as crianças? Não tem sido fácil, né, crianças? Dentro de casa, não pode sair muito, não pode passear, não pode ver muitas pessoas que a gente gosta.
tem sido muito desafiador estudar online, estudar distante, né? Mas eu queria deixar esse recado para você, que no meio desses desafios dessa vida de hoje em dia, Deus te ajuda a ser forte. Assim como o nosso Sansão aqui, ó. Deus te enche de coragem, Deus te enche de força para você vencer a preguiça de fazer a tarefa, para você vencer o desafio da obediência dentro de casa, não é mesmo? E outros tantos desafios que a gente tem enquanto criança. Tá bom? Esse é o meu recado para você no dia de hoje. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma semana cheia da super força de Deus, igual Sansão. E que seja uma semana muito abençoada, cheio da presença de Deus, da super força do nosso Deus. Amém, criançada? Abre o link aí embaixo que tem um roteiro bem legal de uma tarefinha de curiosidade para vocês fazerem durante essa semana, tá bom? Fica com Deus. Queridos, que história legal essa do Sansão, né? Hoje nós aprendemos que Deus é a nossa força e por isso que é tão importante nós sermos obedientes sempre a Deus. Vamos orar, crianças? Fechem os olhinhos, juntem as mãozinhas e orem comigo. Senhor, te agradecemos, Jesus, porque entendemos nessa história de hoje que Tu é a nossa força. Muito obrigado, Paizinho amado, por ser sempre a nossa força. Senhor, eu peço, Jesus, também que Tu derrame muita graça, sabedoria sobre a vida de cada uma das crianças que está assistindo esse vídeo. Também, Jesus, abençoa suas famílias, seus lares com muita paz, com muita saúde, com muito amor. Que cada uma das nossas crianças, Senhor Jesus, receba o Teu abraço, receba o Teu amor, Senhor, sobre a vida delas. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Crianças, por hoje é só, tá? Mas semana que vem tem mais. Beijo, tchau, até semana que vem.